Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero começar com uma oração. E antes da oração, por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós começamos a nossa série Aprendendo a Ler Apocalipse. Aprendendo a Ler Apocalipse. O livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Eu vou ler na NVI. Lerei na NVI essa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que privilégio nós temos, ó Deus. Temos a Tua palavra diante de nós. É pela Tua palavra, Senhor, que Te conhecemos com perfeição, ó Deus. É a Tua palavra que nos corrige. Nossa mente, nosso coração sempre está tomando caminhos, Senhor, obscuros, tortuosos, mas a Tua palavra, sob a ação do Teu Santo Espírito, nos leva novamente para o reto caminho, para o Senhor Jesus. E hoje, Senhor, temos ainda o grande privilégio, Senhor, de ler este livro maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, ó Pai, que o Senhor nos deu não para nos confundir, mas para nos esclarecer, para nos consolar, para nos animar, ó Deus. Eu peço, Santo Espírito, que o Senhor aplique, Senhor, cada palavra, Senhor, cada verso do Apocalipse aos nossos corações. E que seja verdadeiramente consolo, que seja verdadeira exortação vinda do trono, vinda do céu, Senhor, para a vida de cada um aqui, Senhor. Que nós levemos esta boa mensagem, Senhor, a todas as pessoas que encontrarmos, que sejamos animados, tomados por esta mensagem, Senhor, e vamos adiante com ela, Senhor, fazendo conhecido o Teu nome, fazendo conhecida a Tua sabedoria, Senhor, para a Tua igreja e para toda a humanidade. Em nome de Jesus, nos dirija, Senhor, que não haja nenhuma confusão, nenhuma interferência, nenhum obstáculo da parte do homem ou do diabo, Pai. Mas o Teu Espírito Santo tenha completo domínio sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro do Apocalipse, capítulo 1, leio na NVI, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve, ou depois destas coisas, há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida, esta revelação, ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verso 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Palavra de Deus. Amém. Gente, o livro do Apocalipse. Saibam que o meu coração exultava por este momento.
Livro do Apocalipse, não sei quem viu o nosso post no Instagram, eu e o André sentamos, né, metaforicamente falando, para escrever um pequeno texto e começamos com as ideias, né, mais comuns quando alguém ouve a palavra Apocalipse. Caos, destruição, sofrimento. Mas vocês repararam, quem pôde ver a arte que nós postamos, que em vez daquelas, né, cores terrosas, avermelhadas, sangue, ranger de dentes, a gente escolheu, né, o André desenvolveu uma arte bem clara, iluminada, pico de um monte, né, uma paisagem assim meio Sibéria, né, com luzes, com clareza. Porque o primeiro ponto, e hoje, infelizmente, só vou poder oferecer as linhas gerais. A gente quase não vai ler o livro, mas a gente vai ter contato com as linhas gerais de como nós devemos ler o Apocalipse. E a primeira coisa é que nós precisamos mudar a perspectiva. Precisamos aprender a ler o Apocalipse da perspectiva do povo de Deus. Do povo de Deus. Por quê? O livro do Apocalipse, ele dialoga basicamente com toda a Bíblia. Ele tem uma gramática. E o fundamento da gramática do Apocalipse é o Antigo Testamento. E a primeira linha que a gente precisa ter em mente é que no livro do Apocalipse nós temos dois grupos. De um lado, nós temos Faraó. E do outro, nós temos os israelitas. De um lado, nós temos o Egito. Do outro lado, a gente tem Israel, o povo de Deus. Quando nós pensamos no caos, na destruição, nós estamos vendo o fato através dos olhos dos egípcios. Dos egípcios. Uma das linhas fundamentais do Apocalipse é recontar as 10 pragas do Egito. Então, você precisa voltar lá em Êxodo, na sua casa depois, e reler as 10 pragas do Egito. Os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, são em maior ou menor medida reelaborações das 10 pragas do Egito. E nesse episódio, né, da libertação do povo de Israel, das 10 pragas do Egito, a gente tem dois partidos. Duas visões, os egípcios e os israelitas. Quando a gente pensa em caos, a gente está se colocando na visão do faraó, vendo o Egito se destruindo, se desmoronando. Ou seja, o domínio dele, aquilo sobre o qual ele tinha controle, saindo do controle. É a visão de faraó. Só que qual que é a visão do israelita? É que ele estava sendo liberto. Liberto. E guardem esta frase. O que é juízo para alguns é libertação para outros. Israel só pôde ser liberto do Egito porque Faraó foi julgado. E a grande moral da história do Apocalipse é a ideia: o povo de Deus é liberto no momento em que a Babilônia é julgada. Quando este mundo, no que ele tem de rebelde, de resistente à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, quando este mundo é julgado, finalmente julgado, o povo de Deus é liberto. Então a gente precisa ler o Apocalipse a partir da perspectiva de Israel e não do Egito. Quando a gente olha com os olhos de Faraó, está tudo acabando. A Babilônia está sendo destruída. E aí a gente fica desesperado. Mas Deus está falando com o povo dele, e a perspectiva do povo dele é outra. Se vocês depois percorrerem o livro, vocês vão ver que ele é cheio de cânticos, cheio de adoração. A adoração vai ser a chave da nossa leitura. E, gente, abram aí em Apocalipse 4:1. 4:1. Então, eu vou ler o primeiro verso. Depois dessas coisas, eu, João, olhei,
e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Apocalipse, além de ter que ser lido a partir da perspectiva do povo de Deus, ele também tem que ser entendido como um livro dos céus abertos. O Apocalipse começa propriamente no capítulo 4. As visões de João começam propriamente no capítulo 4. Há toda uma preparação para o que vai ser revelado. E a principal revelação, como a gente leu no primeiro verso de Apocalipse, é revelação. E Apocalipse é a palavra grega para revelação. Apocalipse é a palavra grega para revelação. É a revelação do quê? De Jesus Cristo. O principal tema do Apocalipse é Jesus. É talvez o livro mais cristocêntrico da Bíblia. Aliás, eu até dou uma dica para vocês. Depois percorram os 22 capítulos de Apocalipse só procurando os nomes de Jesus. Vocês vão ter uma surpresa. Faça um estudo desse tipo. Só os nomes de Jesus. Né? A estrela da manhã, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem as 7 estrelas na mão, o primeiro e o último, o cordeiro que foi morto. Ou seja, é um livro em que há a maior variedade de nomes para Jesus, ou seja, de revelações de quem Jesus é. Então esse é o grande tema, é uma revelação que vem da parte de Jesus e tem como tema Jesus. Então outro ponto fundamental, leiam o Apocalipse não em busca do futuro. Vocês não são cartomantes lendo o Apocalipse. Não é borra de café. Leia o Apocalipse procurando saber quem é Jesus. Como Jesus está se revelando em Apocalipse. Esse é o ponto principal. E nessa revelação, o que nos é oferecido quando os céus se abriram para João? João teve uma visão da realidade, da história da humanidade, a partir do trono de Deus. Isso é muito importante. A gente tem essa noção de que o Apocalipse mostra os bastidores, mas não quaisquer bastidores. É a visão que Deus tem da história da humanidade. E o capítulo 4, que eu acho que a gente só vai conseguir ler no próximo encontro, é o momento em que é situado o lugar de onde vem a revelação. E é o trono de Deus. Então, quando nós lemos o Apocalipse, nós estamos olhando para a nossa história, para a realidade humana, a partir da perspectiva do trono de Deus. Isso é outra coisa fundamental. Guardem isso no coração de vocês para sempre. E a nossa chave para ler o Apocalipse vai ser a adoração. O Apocalipse também talvez seja o livro mais perfeito, mais rico, mais adequado para a gente ter noção do que é adoração cristã. O que é adoração para a igreja? No Apocalipse, o que a gente tem para começar? A gente tem uma experiência visionária. Ou seja, João, ele é tomado pelo Espírito que mostra para ele, dá visões para ele. E visões de quê? De Jesus Cristo reinando. Mas qual é a principal visão que ele tem de Jesus reinando? Isso vai aparecer no capítulo 5, que a gente também vai ler no próximo encontro. Quando ele olha, como é que Jesus se apresenta? Como o cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto. Foi morto onde? Na cruz, né? Então, da perspectiva do Apocalipse, a crucificação é a entronização de Jesus. Quando ele é colocado no trono. E o que a gente vê no Apocalipse é o desdobramento
dessa entronização, ou seja, é o reinado de Jesus sobre a história da humanidade. Isso é um Apocalipse. A gente vai ver, né, aos poucos isso. Então, percebam que eu estou tentando convencer vocês de várias coisas que contradizem aquela leitura catastrofista do Apocalipse. Não é choro e ranger de dentes. É o reinado de Jesus. É o reinado do Cordeiro que foi morto. Não é qualquer visão de Jesus. É a visão de Jesus a partir daquilo que aconteceu na cruz. Então guardem, a crucificação é a entronização de Jesus. E quando João tem essa experiência visionária, né, dos céus abertos, da visão do trono, a única coisa que resta para ele, que resta para a igreja, é a adoração. Um dos temas fundamentais do Apocalipse é o seguinte, que o ser humano, lembra do Homo psicológicos? Do Homo sapiens? Agora eu quero falar de outro para vocês, do Homo adoramus. No Apocalipse, o ser humano é uma criatura que tem necessidade de adorar alguma coisa. Adorar alguma coisa é, basicamente, você ter um grande amor na sua vida que dirige cada pensamento e cada sentimento seu. Cada esforço seu é determinado, é condicionado por esse grande amor que te move. Essa é a definição de humanidade para o Apocalipse. Né? Isso se mostra nesse conflito entre o quê? Entre os céus e os habitantes da terra, que é a oposição que vai ter no Apocalipse. O que está acontecendo nos céus e a reação daqueles que habitam a terra. E a gente vai ver o quê? Que o juízo, e o livro do Apocalipse também é um livro de juízo, e essa é a parte mais assustadora, né, para nós, ele visa uma coisa, o arrependimento. Se vocês não estão lembrados, as 10 pragas no Egito, que é um pano de fundo do Apocalipse, também visavam arrependimento. Eram sinais para convencer o faraó a deixar o povo de Israel e adorar no deserto. Só que o que Deus já antecipou para Moisés? O faraó vai resistir a isso. Ele vai endurecer o coração dele. E eu vou executar o juízo sobre ele. Mas o juízo de Deus sobre nós, sobre a humanidade, sempre visa o arrependimento. E arrependimento do quê? Da adoração indevida. O que é a adoração indevida? É a adoração a outras coisas, ou seja, ter outras coisas, ter um grande amor por outras coisas que não Deus verdadeiro. Uma das coisas que aparecem sendo indevidamente adoradas no Apocalipse é a besta. E é interessante que a besta seja referida como besta. A besta, ela está contraposta ao Filho do Homem. Filho do Homem, gente, é um título que aproxima Jesus de quem? De nós, né? Que ressalta o quê? A humanidade de Jesus. Só que, além de ser esse título cristológico, né? Esse título dado a Jesus, que nos aproxima dele, que mostra que em alguma medida nós somos iguais a Jesus, porque ele é perfeitamente humano, também é um nome que aparece lá em Daniel 7. Depois eu vou dar essas passagens, mas Daniel 7 é outra passagem fundamental para ler o Apocalipse. Filho do homem, a humanidade, ela é contraposta ao quê? Às bestas. As bestas. Que era uma visão que Israel tinha. Israel era a humanidade perfeita. A humanidade criada por Deus. E as nações eram as bestas. Ou seja, não são perfeitamente humanas. E no Apocalipse, o que você vai encontrar? A humanidade adorando a besta. Que é o quê? É um quase-homem, que não é homem, que não chegou a ser homem. Ou seja, é uma visão deformada da humanidade.
É uma visão deformada da imagem de Deus. E é isso por isso a humanidade está sob juízo. Por isso o Egito está sob juízo. Porque ele adora imagens distorcidas de Deus. Ele adora a besta. Se a gente para pensar na nossa sociedade, o que a gente tem diante de nós em vários meios, lugares, comunidades, se não imagens distorcidas do homem. Pessoas desfiguradas, pessoas afastadas do ideal de Deus. E nós estamos sempre o quê? Tomando essas imagens distorcidas da humanidade como modelos para nós. Essa é a adoração indevida. E é por isso que a humanidade está sob julgamento, tá? Então é um livro extremamente atual nesse sentido. Então, outro ponto fundamental aqui, eu quero explicar para vocês melhor o que eu vou chamar de adoração ao longo da nossa leitura, né? Vou dar uma definição de adoração. Existem várias, tá? Mas adoração é, entre outras coisas, um reconhecimento da nossa parte. Pode ser espontâneo ou não, tá? Ou seja, você pode meditar a respeito disso e aí finalmente reconhecer, ou pode ser uma resposta a alguma coisa que acontece. É um reconhecimento espontâneo do quê? De Deus. De que Deus é Deus. Um exemplo simples, né? Quando você olha para o sol, você reconhece algo imediatamente, né? O poder do sol. Fica muito claro que o sol é esse objeto, esse corpo celeste muito poderoso. Ninguém pode negar isso, né? Há um reconhecimento da nossa parte. Nossa, né? Quando você sai do meio-dia, se você estava num ambiente climatizado, você sente o impacto do sol. Então, esse reconhecimento da grandeza de alguma coisa é muito próximo da nossa experiência de adoração. Você reconhece aquilo que algo é, né? E reconhece de uma maneira o quê? Reverente. Nossa. Essa é uma definição de adoração. E a partir desse reconhecimento, o que a gente vai ter? A gente vai ter um culto a isso, que é a nossa resposta. É a nossa surpresa, né? A Deus. Só que culto, gente, e eu vou estender o sentido, é uma cultura, ou seja, é um modo de ver. É um modo de ver e de viver a realidade. Determinado por quê? Por essa reação nossa diante de alguma coisa muito grande. De algo que nos domina, que nos toma. Aquilo que começa a determinar como nós vivemos, como nós reagimos diante das coisas. E o reconhecimento básico é de que os céus e terra estão destinados, como a gente vai ver lá no Apocalipse 21, 22, a se unirem novamente. Esse é o reconhecimento. Nossa, nós não estamos sozinhos, nós não somos os únicos, nós não somos os protagonistas desse grande drama que é a história da humanidade. Tem alguma coisa que nos transcende. Então você cria o quê? Um modo de ver a realidade e de viver essa realidade. Isso é determinado por esse reconhecimento, ou seja, pela adoração. Tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Qual que é a moldura, né, contextual? Em que condições o livro do Apocalipse foi escrito? Ele foi escrito por João, apóstolo. Há controvérsias, mas a leitura mais convincente e ortodoxa é de que seja o apóstolo João, autor do Evangelho, das 3 cartas. João está escrevendo a quem? Está escrevendo a uma comunidade sob perseguição. Uma comunidade, ou comunidades, né? A gente viu, né? É uma região da Ásia. 7 igrejas são nomeadas.
essa região, esses cristãos, esses irmãos nossos, estavam sob perseguição. Eles sofriam pressão social e, inclusive, violência. Para o quê? Para serem assimilados culturalmente. Ou seja, vivam como nós vivemos. Vivam como nós vivemos em Roma, na Babilônia. É a mesma pressão que a gente vive hoje, tá? Só que naquela época, e no contexto deles especificamente, isso tinha um custo, inclusive, de sangue. Tá? Então, essa comunidade que está sendo pressionada a se conformar ao mundo, ela recebe essa profecia, como nós lemos nos primeiros versículos, como consolo, como exortação. Então, além de ser uma visão do trono, é uma visão do trono para nos consolar, nos exortar a perseverar na fé. Então, a finalidade do livro do Apocalipse ela é pastoral, é encorajamento. Isso é fundamental, gente, porque é pastoral a finalidade e não informativa. O que isso quer dizer? Que quando você for ler o Apocalipse, não vai em busca de futurologia. Aqui é a comunidade europeia, aqui é... Porque essa não é a finalidade do livro. Não é um jornal que você vai abrir para identificar personagens. Tem isso. A gente vai ver. Mas não é o principal. O principal é consolo. Isso é muito importante, porque isso determina como a gente lê as coisas. Se a gente acha que está lendo um jornal, um tratado de teologia, que quer nos informar, ou seja, nos tornar mais cabeçudos do que nós já somos, nos dar informação, a gente vai perder de vista o principal, que é o consolo. Né? A gente então não tem que sair do livro do Apocalipse mais sabido. A gente tem que sair do livro do Apocalipse mais crente. Tá? Isso muda tudo, tá? Isso muda tudo. Não fiquem atrás de informação. Vão atrás de consolo. E como eu falei para vocês, vão atrás da imagem de Jesus, da revelação de Jesus. Esse é o principal no livro do Apocalipse. E se é uma comunidade sob perseguição, sendo pressionada socialmente, inclusive sob violência do Estado, né, de Roma, ela precisa o quê? Receber esse consolo da parte de Deus, que vai dar nome aos bois. Tá? O Apocalipse é muito claro em dizer que existe o povo de Deus e o Egito. É muito claro. Só que se é uma comunidade sob perseguição, e esse documento, que é um documento contracultural, de combate, de questionamento do sistema, tá? A gente vai ver também isso. Imagina se ele cai nas mãos das autoridades. E tá lá o nome lá bem, Roma, César, como inimigos do povo de Deus. É conspiração, morte. Então tudo aparece no livro do Apocalipse o quê? Uma linguagem cifrada, ou seja, secreta. Só que é uma linguagem cifrada para quem está de fora. Para quem é da comunidade, entende. E é isso que a gente vai ter que pensar como essa comunidade pensava. E essa comunidade pensava o quê? A partir do Antigo Testamento. Então a linguagem do Apocalipse é uma linguagem cifrada. E qual que é o principal meio, né, para você esconder uma mensagem? Passar a mensagem adiante, mas só deixar que algumas pessoas a entendam, usando símbolos. Por exemplo, como é que funciona um símbolo? A cruz é um símbolo. É um símbolo do cristianismo. Mas vamos tentar entender como é que a cruz funciona. O que é a cruz? É um instrumento de morte pela qual Jesus morreu, certo? Ou seja, ela é uma parte de toda essa enorme narrativa sobre a morte e a ressurreição de Jesus, não é? Então a gente pega uma parte
de toda essa história, dessa ideia complexa, que chama-se cristianismo. A gente pega uma parte dela e passa o quê? A falar disso tudo aqui, desse todo a partir de uma parte. O símbolo funciona assim. Ou então, quando você é fã de Friends, 10 temporadas, né? 10 temporadas? Acho que são 10. Vai lançar um especial. Você assistiu 10 temporadas de Friends ou de alguma outra série, então você conhece todos os personagens. Você conhece as falas deles, episódios marcantes. E aí você encontra outro fã da mesma série que você. E aí você, o quê? Troca essas frases. Se eu nunca tivesse assistido a série, eu não entenderia, certo? Ou seja, vira uma linguagem de uma comunidade fechada. Tirando da série e voltando para o Antigo Testamento, é isso que acontece. Todo mundo que lia o Apocalipse escrito por João entendia do que ele estava falando. Por quê? Porque aqueles símbolos, aquelas imagens eram conhecidas por eles. Bom, alguém aqui eu sei que já recebeu ou deu alguma profecia. Já receberam profecia de algum irmão, né? Como é que funciona uma profecia? Basicamente, o irmão tem uma visão, né? Uma imagem. Pode ser um sonho, né? Uma visão. E uma imagem que, de novo, ela resume uma situação da nossa vida. Certo? Ela resume. Por exemplo, há 2 décadas atrás, sei lá, tiveram uma visão aí, fiquei sabendo, de alguém recebendo um manto. Um manto. O que quer dizer receber um manto? Para quem conhece o Antigo Testamento, para quem conhece a Bíblia. De onde vem essa imagem do manto? Elias Eliseu. Ou seja, é uma coisa que remete a ministério, certo? Dentro desta comunidade cristã, né, educado nas Escrituras, o irmão recebeu a visão de alguém recebendo um manto. Como a gente conhece a passagem de Elias e de Eliseu, a gente decifra a imagem. Ah, tá, manto diz respeito a ministério. É assim que funciona o Apocalipse. Só que são várias visões. Como, por exemplo, no livro de Isaías. Você tem uma coleção de visões. No próximo encontro a gente vai falar da estrutura do Apocalipse. Né? Como é que essas visões estão encadeadas umas nas outras. Mas é isso. Imagina então que você recebeu uma profecia ou de uma irmã de oração. E você tem essa imagem que você sabe, ou pelo menos ela sabe, e vai decifrar para você. O Apocalipse é uma grande série de imagens desse tipo. Tá dando para entender? Sim. Nossos irmãos pentecostais entendem isso. Nossos irmãos tradicionais talvez tenham dificuldade. Né? Essa experiência carismática, né? De receber, né? Profecia nos dias de hoje. Outro ponto fundamental. O livro do Apocalipse, ele faz parte de um gênero que é o gênero apocalíptico. Por exemplo, existe um capítulo apocalíptico em Isaías. Se não me falha a memória, é o 14 ou 17. É um capítulo de Isaías que fala de um momento futuro bem recuado, e tudo são imagens. O livro de Daniel, ele tem vários capítulos nele que são o quê? Visões apocalípticas. E como é que funcionam as visões apocalípticas? Sempre a partir de símbolos. Falam, não necessariamente, mas quase sempre do futuro. Quase sempre do futuro. Não, então, apocalíptico não diz respeito à futurologia sempre, tá? A previsão do futuro. Mas, e não é previsão como a gente quando recebe uma profecia, né? Quando você recebe uma profecia, o principal, né, não é saber o que vai acontecer, mas é qual que é a perspectiva de Deus sobre o que vai acontecer, não é? É Deus falando, sabe isso que está acontecendo na sua vida? A irmã ou o irmão te dá aquela visão daquilo que está acontecendo na sua vida, né? Ou do que vai acontecer. Então, o principal na profecia, e o livro do Apocalipse é uma profecia, não é tanto saber o que vai acontecer, mas como é que Deus vê a situação.
Então Deus está compartilhando conosco a visão dele das nossas vidas, para nos consolar. Porque a gente fica confuso por causa disso, né? Será que Deus tem controle sobre isso? Aí numa profecia, nessa antecipação, entre aspas, ele mostra que ele sabe o que está acontecendo, que ele não perdeu o controle e que é assim que nós deveríamos olhar para determinada situação. Certo? Então o fim de toda profecia é pastoral. No gênero apocalíptico, tem muito o quê? Repetição. Então a gente vai ter símbolo e repetição. Símbolo e repetição. Para quê? Para fixar. Então a gente vai ver um mesmo fato recontado. Às vezes o símbolo muda, mas é a mesma coisa. Entendeu? A gente vai ver várias visões. Por isso que Jesus tem tantos nomes no Apocalipse. Depois, se alguém quiser fazer uma lição de casa, a gente dá até a oportunidade para ver quantos nomes de Jesus você encontrou. Mas você vai perceber o quê? São várias visões de Jesus, porque o Apocalipse quer o quê? Incutir na nossa mente Jesus em cada uma das situações da igreja, da história da humanidade. Ele é uma resposta para cada uma dessas situações. Por isso ele tem muitos nomes. Certo? Então, o que a gente vai precisar saber para ler o livro do Apocalipse? Primeiro, o Antigo Testamento. Tá? O que especificamente no Antigo Testamento? Tudo. Mas comecem por aqui. Ezequiel 1, tá? Leiam, por favor, senão vai ficar mais difícil a gente entender certas coisas. Ezequiel 1, 40 em diante. Fala do novo templo, da nova cidade. Até o final do livro. A visão que João tem da Nova Jerusalém é a visão do templo que aparece lá no final de Ezequiel. Também reelaborado. Êxodo, livro de Êxodo, especificamente as 10 pragas, o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés aparece, acho que no capítulo 15 de Êxodo. E a construção do tabernáculo de maneira geral. Não cada detalhe, mas para você ter ideia do que é o tabernáculo. Porque várias características do tabernáculo vão aparecer no Apocalipse. Ezequiel, Êxodo e Daniel 7. Gente. Daniel 7 vocês decorem, tá? De trás para frente para entender o livro do Apocalipse. O título que Jesus se deu nos evangelhos e que é usado, né, no Apocalipse, Filho do Homem, vem de Daniel 7. E aparece também em Ezequiel. Só que Deus se refere a Ezequiel como Filho do Homem. Então, Ezequiel 1, 40, Êxodo e Deuteronômio, tá? Deuteronômio também. Deuteronômio a gente já tem uma... Lembram da... Vou antecipar isso, só para vocês terem ideia como é que funciona. Deuteronômio 6 diz o seguinte. Não precisam abrir, eu vou ler rapidinho. A partir do verso 4. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Adoração, certo? Isso aqui é um mandamento contra a idolatria, é um mandamento positivo, ou seja, adore a Deus acima de todas as coisas. Não tenha ídolos. É o Shema Israel. É o Shema Israel. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, fica na mão e na testa. O que no Apocalipse vai aparecer reconfigurado? A imagem da besta, a marca da besta. Na testa e na mão. Ou seja, que é a marca da besta? É uma oposição a esse mandamento que aparece no Deuteronômio 6. Porque Deus falou assim, bota aqui na sua testa, na sua cabeça e no seu braço, para você nunca esquecer desses mandamentos. O que a humanidade faz no lugar? Coloca o lembrete no coração e nas mãos, em tudo que pensa,
e em tudo que faz a marca da besta. Então você vai perceber que o Apocalipse vai dialogar com essas noções do Antigo Testamento. Então Deuteronômio 6, leiam em casa, tá? Então, isso aqui é o pano de fundo veterotestamentário do Apocalipse. Várias imagens vão aparecer, vindas dessas passagens aqui. Algumas outras, né? Então a gente vai reconhecendo aos poucos. Sonho, profecia. A gente vai conseguir ler então, para vocês terem ideia como é que funciona, né? Mais ou menos. Então no próximo encontro a gente vai falar sobre a estrutura do Apocalipse, tá? E sobre a numerologia do Apocalipse, que também é toda simbólica. 7 é 7, 4 é 4, 12 é 12, 24 é 24, 1000 é 1000. Veremos. 1260 dias é 1260 dias. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Capítulo 4, hein? Fiquei feliz, porque a gente conseguiu correr e fazer tudo isso. Então essas são as linhas gerais, gente, tá? Quero que vocês aprendam isso. Então o Apocalipse tem que ser lido a partir da perspectiva do povo de Deus. É uma visão do trono a respeito da realidade. Jesus está no centro, é a fonte e o objeto dessa revelação. A gente não consegue ler o Apocalipse sem o Antigo Testamento. E ele funciona como um código, como uma profecia, como uma gíria. Tem uma gíria do Apocalipse que a gente precisa aprender. E uma gíria é o que é? É a linguagem de uma comunidade. Quem está de fora dessa comunidade não entende. Os romanos não entendiam, mas os cristãos e os judeus entendiam. Certo? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4. Vou ler verso a verso e vou explicando algumas imagens, tá? Mas só para vocês terem noção como é que vai funcionar isso. 4, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, olhei, eu, João, né? E diante de mim estava uma porta aberta no céu, né? Já começa, né, com uma imagem de uma portinha aberta. Porta, né, é acesso. Então, João vai ter acesso ao céu, ou à visão do céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, depois a gente volta para isso, mas aparece no capítulo 1, falando comigo como trombeta. Ou seja, uma voz que fala como uma trombeta. Para que serve uma trombeta? Para anunciar coisas importantes. Ou seja, essa voz ela fala de uma maneira o quê? Oficial. Todo mundo tem que prestar atenção nisso. Quando o Senhor Deus desce sobre o monte Sinai, lá para dar o decálogo, entre outras coisas, o povo ouve o quê? Som de buzina, de um instrumento de sopro. Ou seja, todos prestem atenção nisso. Ainda nos dias de João, para que serviu uma trombeta, um instrumento de sopro? Para anunciar que um oficial, que o imperador, que o general estava chegando. A noiva. Ou a noiva, né? Até hoje, né? Começa a música, todo mundo para num casamento, né? O casamento é uma das poucas cerimônias que guardam ainda, né? Essas convenções antigas. Todo mundo para prestar atenção. Então, fala como trombeta. Disse, suba para cá. Então, você vê que João vai já mudar de perspectiva. Ele está na terra, ele vai subir para onde? Para o céu. Então, uma visão de cima, uma visão do alto. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O depois dessas coisas, eu não vou falar disso hoje, mas o depois dessas coisas, ele não é necessariamente as coisas no livro. Pode ser as coisas na visão. Então, você tem o quê? Um monte de visão. Então, depois dessa visão, que não é necessariamente o tempo, tá? Esse fato, esse fato, esse fato. Pode ser a cronologia só da visão, não a cronologia dos acontecimentos. Pode ser o mesmo acontecimento, como eu falei para vocês, mostrado de 3 maneiras. Mas as 3 visões vêm numa sequência. Por exemplo, né? Então, o que ele mostra aí depois dessas coisas? O que veio? Que coisas eram essas? As 7 cartas, tá? Que a gente não vai ler hoje.
2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então a experiência visionária de João é uma experiência no Espírito. O Espírito é o principal comunicador. É o Espírito que capacita João a receber tudo isso. E diante de mim estava o quê? Um trono no céu. Tá? Um trono no céu e nele estava sentado alguém. Essa é a linguagem de João. Parece que tem alguém ali, mas ele nem sabe descrever. Parece que tem uma pessoa ali. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Essas pedras elas vão aparecer várias vezes no Apocalipse, tá? Mas essas, só para adiantar, sabe onde essas pedras estavam? No colete, né? No peitoral do sumo sacerdote. Tinha 12 pedras que simbolizavam cada uma das 12 tribos de Israel, o povo de Deus. E aí essas pedras, né, aparecem aí para representar, né, a glória desse que está sentado no trono. Um arco-íris. Arco-íris, gente. Onde é que aparece arco-íris na Bíblia? Noé. O que é símbolo do quê? Aliança. Da aliança, certo? Então você já sabe o Apocalipse. Acabou. Não, por favor, continue. Apocalipse. Certo? Um arco-íris, então, essa figura, ela de alguma maneira, ela se representa como aquele da aliança. Porque o arco-íris, para a comunidade de Israel, é um símbolo de aliança. Parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Aí já começa a simbologia. 24, gente, é múltiplo de quê? 12. De 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Então é a totalidade do povo de Deus. E por que está multiplicado? Porque tem 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Ou seja, é o povo de Deus ao longo da história. Então esses 24... Antigo e novo. Exatamente. 24 tronos. E assentados nele havia o quê? 24 anciãos. Ancião é símbolo de quê, gente? De maturidade, de sabedoria, né? Sabedoria. João se refere assim, eu, o ancião, o presbítero. Chamem os anciões. Os presbíteros. Presbítero é a palavra grega para ancião, né? Ou seja, aqueles que têm mais sabedoria na comunidade para decidir isso. Então, o povo de Deus é um povo cheio de sabedoria. Está representado lá, tá? No céu. Eles estavam vestidos de branco, que é símbolo de quê? Pureza. E na cabeça tinham coroas de ouro. Quem é que se tornou reino e sacerdote no começo do livro? O povo de Deus. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Imagem lá do Sinai, né? Êxodo 19, 20. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. 7 lâmpadas. A gente não leu, mas no começo do livro fala que existem 7 Espíritos de Deus. A gente sabe que não tem 7 Espíritos de Deus. Já é uma indicação de que 7 é um número simbólico. Então tem 7 lâmpadas de fogo que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não. 7 é um número que simboliza o quê? Perfeição. Ou seja, é o Espírito perfeito, completo, em que não há falha, que não há falta de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. O mar, por exemplo, é um símbolo que vai ter... aqui provavelmente é a ideia mesmo de uma espécie de piso, né, glorioso. Fala, no templo, no Antigo Testamento, fala que tinha um mar de bronze dentro do templo de Salomão. Ou seja, essa expansão, ou seja, essa imagem de algo imenso, cobrindo, só que esse mar aqui, ele é aquele de vidro, ele é claro como cristal. Então ele também reflete a glória de Deus de alguma maneira. Tá? No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Olhos, vocês acham que é símbolo do quê? Ver. O que quer dizer ver? Ver é... Exatamente. Conhecimentos. Ter ciência das coisas. Esses 4 seres viventes cobertos de olhos aparecem aonde? Em Ezequiel 1.
aquela visão daquele carro alegórico lá, né? Aquela escola de samba que abre, né? O Ezequiel 1, tenha 4 seres viventes. 4, gente, a gente vai ver ao longo do livro, também é um outro... Fala de quê? De 4 cantos da Terra. E isso não é um argumento para a Terra plana, tá, gente? É sim. Porque é a ideia de que qualquer espaço ele pode ser reduzido ao quê? A um quadrilátero, a uma forma de 4 cantos. Tanto que o templo, ele tem 4 cantos. E ele é uma representação o quê? Do universo. Entendeu? Então, a ideia de quadro é o quê? Totalidade da criação. E olha como são esses seres viventes. O primeiro parecia ser o quê? Um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto como uma águia em voo. João está vendo um negócio que parece uma águia em voo. Mas o que é isso? Ele vê então esses 4 animais, esses 3 animais e o homem. É o que? A totalidade da criação. Tem outras interpretações. Pode ser uma imagem do zodíaco. Eu acho a mais convincente, porque os animais representavam as estrelas. Né? Então, de novo, é a ideia do universo inteiro. Mas é o quê? Então a gente tem o povo de Deus em torno do trono, e depois o quê? Uma representação da criação. Que é o quê, gente? Deus reinando sobre a criação dele. Lá no topo tem o povo de Deus, a humanidade restaurada, redimida, e o resto da criação embaixo. Que é como o Salmo 8, que o homem é a coroa da criação. Certo? É gente simples, né? Sim. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. A gente já acertou que a ideia de sabedoria, de conhecimento. Um comentário fala de vigilância constante. Eles sabem tudo o que está acontecendo. A criação é testemunha do que está acontecendo. Tanto ao redor como por debaixo das asas. Essas 6 asas aparecem lá, tanto em Isaías 6, quanto em Ezequiel 1. Uma representação comum, né, de querubins, serafins. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Verso 8, né? Dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E não é um jeito bonito de recontar a mesma coisa que o Salmo 19 fala? Que os céus proclamam a glória de Deus. Então esses 4 seres viventes, que são a representação da criação, elas fazem o quê? Constantemente dizendo que Deus é santo, santo, adora, adora, adora. Ou seja, eles manifestam a glória de Deus constantemente. Toda vez que os seres viventes dão glória, né, que a criação manifesta que Deus é todo-poderoso, todo-bondoso, invisível, né, inacessível, honra e graças àquele que está sentado no trono, que dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para tudo sempre, os 24 anciãos se prostram. Percebem que a atitude é diferente, né? Ou seja, é o reconhecimento do povo de Deus diante daquilo que a criação manifesta. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam, percebe a voluntariedade? Eles lançam as suas coroas diante do trono. Eles são reis, eles são príncipes, nós somos reis, nós somos príncipes. Mas diante do Rei dos Reis, nós reconhecemos que a majestade dele é superior. E dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Ou seja, o motivo do louvor aqui, da adoração, é a criação. E por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então esse capítulo 4 é Deus sendo estabelecido e reconhecido como Criador, a origem de todas as coisas. E o povo de Deus já é integrado, né? Já é incorporado, né? Nessa nova criação, que ainda vai se manifestar, né? Ao longo do livro. Tá? Mas o que é? A visão do céu está tudo em ordem. Está tudo consumado.
o que vai acontecer nos capítulos subsequentes é o que? A realização na história disso que João viu no capítulo 4. Que é o povo dele, o povo de Deus reinando num cosmo redimido. Certo? Agora, já que sobrou 4 minutos, eu vou ensinar para vocês como a gente canta em grego esse santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Vou botar a letra para vocês aqui. E as dúvidas vêm depois do que a gente encerrar o vídeo, tá? Se você quiser tirar dúvidas, vem aqui na quarta-feira. Escreve nos comentários. Escreve nos comentários. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ó, gente. Santo, 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 santo. Hagios, 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 Hagios. Ó. É Vou russo? escrever hoje em português, quer dizer, transliterado, tá? Hagios, Hagios, Hagios. Deixa eu lembrar o resto. Kyrios. Tem uma versão na internet de um pastor cantando, tá? Vou tentar fazer outra versão, se eu lembrar da melodia. Ró, Feos, Ró, Pantocrator. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Pantocrator, Ró, En, Ró, On, Ró, E, Ró, Menos. Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pantocrator, ele quer dizer Todo-Poderoso, né? Panto Todo-Poderoso Crator, o que era, que é e que há de vir. Roen, Roon, Ro, Erhomenos. Deixa eu ver se eu lembro da melodia. Ró é? Roen, Não, Ró. O que é Ró? Ro é aquele que é. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Panto. Não vou lembrar. Nem tá tentando. Tem que lembrar. Hagios, Hagios, Kyrios. Vamos lá junto, vai? Quem sabe chamar a melodia? Vamos. Vai. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Pantocrator, Ró, En, Ró, Ró, Menos. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Pantocrator, Ró, Ró, Menos. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Pantocrator, Ró, Ró, Menos. Hagios, 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 Kyrios, Ró, Feos, Ró, Pantocrator, Ró, Menos. Ei! É a língua dos anjos, ó. Você já sabe a língua dos anjos. Anjos gregos. Eles são Deus abençoe vocês, tá? É uma canção de bar, né? Vocês desculpem. Acabava. Não cabia na métrica. Deus abençoe vocês. Boa noite. E espero vocês no próximo encontro.